Lembrando que estamos num processo de restrições e precisamos observar as restrições. Tente, dentro do possível, manter a distância. As famílias, sim, podem estar juntos. E temos entendido que o governo vai levantar novas restrições. Ou melhor, voltar às antigas. E nós acataremos ao pé da letra toda a restrição que o governo levantar. Tá bom? Também recebo as saudações da minha família, minha esposa, irmã Maria, as nossas filhas Keila e Adassa e a minha sogra, a irmã Loide. Quero dar bem-vindo a todos os nossos visitantes que nos visitam pela primeira vez, também em especial a família da Suelen e o Camil, eu sempre esqueço, desculpem. Bem-vindo, e hoje nós temos a dedicação da Lizzie, conforme o ensino da palavra de Deus. Vamos à mensagem do Senhor. Comecei a pregar uma série de mensagens sobre como Deus atua na crise. O que Deus faz no meio da crise. Começamos com Noé e seguiremos com Noé. Porque Noé significa descanso. E Noé, ele nasce no meio da crise. Nesse tempo de crise, nasceram aqui na Vida Plena 4 bebês e está vindo o 5º de caminho. E soubemos que parece que tem mais bebê vindo por aí. E os bebês estão nascendo nessa época de crise. O coronavírus parou muita coisa, mas não está conseguindo parar a esperança do ser humano. Não está conseguindo parar o sonho do ser humano. Não está conseguindo parar o desejo. Há 2 semanas atrás falamos das 5 grandes crises sanitárias que o mundo enfrentou. E agora nós estamos enfrentando a do coronavírus, conhecida como Covid-19. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim o autor desta epístola: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ontem choveu muito, hoje choveu muito, mas naquele tempo não chovia, não se via. Disse que ele temeu, não teve medo, temeu ao Senhor, o seu Senhor. E para a salvação da sua família, ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amsterdã tem um dos mais belos portos da Europa. A Europa é muito conhecida pelos portos que tem. E com esse vai e vem de cruzeiros que entram e que saem, eu não sei se vocês já pararam para reparar ou pesquisar alguma vez quanto tempo demora para fazer um cruzeiro. Quanto tempo demora para fazer um barco? Como funciona isso? Um dos últimos cruzeiros encomendado pela Alemanha, feito no Japão, é o cruzeiro chamado Aida Prima. E esse cruzeiro, ele demorou 5 anos para ser feito. Desde que começou o projeto até que se entregou o cruzeiro, 5 anos. Ele custou nada mais e nada menos que 645 milhões de euros ser construído. Ele tem uma capacidade para 3.300 passageiros. Pesa 124 mil toneladas. Tem 1.643 cabines. Essa construção foi uma engenharia náutica, uma das mais belas e uma das últimas que nós temos experimentado. Eu quero que vocês acompanhem um vídeo rapidinho comigo para ver a construção desse navio. Vamos lá. Esse vídeo dura 8 minutos, mas nós vamos acelerando, tá bom? Pode colocar no começo, no full. Foi em Nagasaki, Japão, onde estão um dos melhores estaleiros do mundo. Foi encomendado pela companhia alemã para construir esse tremendo. Aí vocês estão vendo desde o zero, como se começa a construir um cruzeiro, um barco. São diques especialmente preparados
E vocês estão vendo no vídeo acelerado, mas foram 5 anos de trabalho. Vamos saltar para o 2, vamos lá, rapidamente. Por favor, Elisa, dá uma corridinha lá no 2, no meio, no 2, aí, pode jogar lá. Porque esse vídeo tem 8 minutos. Acelera ele. Não, você tem que jogar lá no... Isso, vamos lá, joga no 2, aí. Quando chega mais ou menos nessa época, já estavam levando 2 anos de construção. Milhares de pessoas trabalharam nessa indústria, muitas companhias estiveram trabalhando juntos com um só propósito, construir um dos maiores navios cruzeiro do mundo. Vamos lá para o 4,5, pode jogar aí, não, um pouquinho mais para trás, aí está bem. Aí já estava na parte final, quando esse cruzeiro estava sendo construído, digamos a parte rústica, não ainda a parte técnica dele, a parte rústica, porque ele é construído num dique, e depois ele é levado para outro lado, para a pintura. Adianta um pouquinho mais, por favor. Pode adiantar. Aí. Pode jogar lá. Vamos lá? Aí. Já está o navio construído. 4 anos e pouco. Sendo levado para o dique, para a pintura. Se fala de milhares de quilômetros de cabo. Se o A380, a última engenharia aeronáutica, tem mais ou menos 400 quilômetros de cabo, imagina o que leva um barco como esse. Quando ele chega, pode adiantar um pouquinho mais, aí eles começam a pintura, ainda estão no Japão, sendo construído no Japão. Já começa a pegar a forma, e aqui do outro lado do mundo, a Europa estava esperando este momento. Adianta um pouquinho mais, pode adiantar, aí. E já chegando em Hamburgo, chegou no dia, precisamente 7 de maio de 2016. Eu não sei, vocês estão aqui perto, vocês moram aqui, não é tão longe, eu não sei se vocês acompanharam essa epopeia, essa odisseia. Quando foi inaugurado esse navio, praticamente a Europa parou, e é um grande desafio para os concorrentes dessa companhia, porque são 3.300 passageiros. Foi a inauguração, todo mundo aplaudiu, somente 645 milhões de euros foram gastos num processo de 5 anos. Obrigado, Elisa. A pergunta é, se com toda a tecnologia demoraram 5 anos, quanto tempo demorou Noé para fazer a sua arca? Vamos lá? Diz que Gênesis capítulo 5:32, Gênesis 5:32, que Noé era da idade de 500 anos. Quando ele tinha 500 anos, ele gerou a Sem, a Cam e a Jafé. Saltamos para o capítulo 7, versículo 6, que diz assim, e era Noé, 7:6 de Gênesis, da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Mais ou menos, quanto tempo demorou Noé para fazer essa arca? Se com 500 ele já tem os 3 filhos, com 600 vem o dilúvio, aproximadamente 100 anos. Se fala de 120 anos porque Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos. De fato, depois do dilúvio, a idade do ser humano diminuiu drasticamente. A pergunta é, quanto tempo Noé ficou dentro desta arca? Quanto tempo? Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias? 40 noites? Eu não sei se você está se queixando esses dias do coronavírus, porque você tem que ficar aguentando a tua família, não pode sair de casa. Ontem eu falava com uma pessoa que os psicólogos estão admirados, aturdidos, como que nessa época da pandemia está tendo tanto divórcio. Nunca se teve tanto divórcio na história como na época dessa pandemia. E por quê? A resposta é muito simples. Porque o nosso ritmo capitalista nos conseguiu empurrar para fora de casa e vir para casa só para dormir. E quando a gente tem que parar, sair de lá e vir para dentro, parece que a gente não consegue. Parece que estamos fazendo tudo para ganhar lá fora e perdendo o melhor que é dentro do teu lar.
Imagina você ter que ficar como ficou Noé. Quanto tempo ficou Noé nessa arca? Gênesis capítulo 7, versículo 11. Gênesis 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Que ano? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias. Gênesis capítulo 8, versículo 13, 14, 15 e 16. E aconteceu que, Gênesis 8, 13, que no ano 601, disse, no mês primeiro, quando entrou Noé na arca? No ano 600. Quando saiu Noé da arca? No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Versículo 14. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo, 16, sai da arca, porque tudo tem um começo, um meio e um fim. A tua angústia não vai durar para sempre. Os teus problemas não são eternos. Essa crise vai passar. O ser humano sobreviveu. Com percas, sim. Sepultamos seres queridos. E não sabemos o que virá agora. Só que tem uma coisa. Tudo passa. Sai da arca. Tu, juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Deus não se preocupou só com Noé, também com a família. Então, quanto tempo Noé ficou confinado naquela arca? 1 ano e 17 dias. Desde que entrou até que abriu a porta da arca. Faça a conta depois com mais tempo. Se nós estamos 5 meses, já estamos matando o cachorro a grito. Como se traduz isso para o holandês, hein? Matando o cachorro a grito. Por certo, queremos pedir desculpas aos nossos visitas. Precisamente hoje tivemos um problema nos aparelhos da tradução. 3 nos estão falhando. Rogamos as vossas desculpas e o vosso entendimento. O certo é que Noé ficou 1 ano e 17 dias. Ninguém morreu. Nós não sabemos o que aconteceu lá dentro da arca, essa é a verdade. Os filmes tentam reproduzir, por certo, a última produção com Russell Crowe, uma heresia, claro, baseada num dos livros apócrifos, dali sai tudo aquele dos gigantes de pedra, da redenção, dali sai de um dos escritos apócrifos. Mas o Hollywood tenta expressar da melhor maneira possível, mas aquilo foi um cataclisma. Foi Deus quem fechou a porta da arca. Noé esteve, a Bíblia diz que Noé era o pregador da justiça. Imagina a zombaria que ele teve que aguentar. Talvez você está aguentando zombaria hoje por vir na casa de Deus. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte de andar contra a corrente. Agora imagina o que aconteceu ali, nós não sabemos. Mas imagina se eles não estivessem coesos dentro da arca. Se eles não estivessem unidos. 1 ano e 17 dias, e lá fora o dilúvio. As tormentas. Lá fora, o cataclisma do dilúvio foi tal que mudaram a casqueta polar, se dizem. Mexeu com o mundo. Existem divergências de opinião se o dilúvio foi universal ou foi local. A terra, claro, não estava poblada como está hoje. Mas seja como for, Deus tratou com aquela geração. E Deus está tratando com esta geração. E você faz parte desta geração. E a pergunta é como você vai responder ao tratamento de Deus na tua vida. Imagina, eu vi uma foto que é muito engraçada. Põe lá a foto do Pica-Pau, por favor. Noé tendo que não só cuidar da família, agora cuidar dos animais. Porque, irmãos,
Ali estava toda a classe de bichos. Imagina se o pica-pau saísse e começasse a furar a arca. Isso não aconteceu. Mas eu imagino Noé ter que coordenar os animais, ter que dar um jeito do leão não comer a ovelha, que a serpente não mordesse a girafa. E, em certo sentido, a arca parece um pouco a igreja. Não estou chamando de bichos, hein? E se os estou chamando, me inclua aí também. Manter a ordem no momento de caos. Como que aquela arca chegou ao seu destino? Com uma crise fora, com um gerenciamento dentro. Só é possível gestionar as crises externa e interna se você está com o maior aliado que se chama Deus. Assim que Noé teve que gestionar tudo isso, trabalhar. Eu não sei se houve briga familiar. Será que houve uma briguinha ali dentro? Como chamava a esposa de Noé? Noela? A Bíblia não diz. Até hoje as esposas dos pastores sofrem com isso. É a esposa do pastor, mas ela tem nome, tem sobrenome, tem RG. Mas eu não sei, a Bíblia não fala o nome da esposa de Noé, mas permita-me dar asas à imaginação sem ferir o texto. Noela. Se a Noela chega e fala, Noé, estou com o saco cheio disso daqui. Quando eu casei com você não me falou nada de arca, Noé? Você não falou nada de viver essa vida? Sabe quando a gente casa com a pessoa dos nossos sonhos, mas não entendemos quando lá na frente estão acontecendo as coisas, e pensamos, se eu soubesse que ia passar por isso, se eu soubesse. Mas você não casou com o projeto da pessoa, você casou com a pessoa. Mas imagina se Noé dissesse, Noé, não vou. E Noé dizer para ela, muito simples, sai fora da arca. Não dá para sair da arca. Se eu saio da arca, eu morro. Se lá fora tem problema, se aqui dentro temos problemas, bem-vindo a uma igreja com problemas. Nós choramos, nós rimos, temos divergências de opiniões, somos imperfeitos, temos divórcios dentro da igreja, separações, casamento, criança que nasce, as situações mais adversas que você possa esperar. Não espere uma igreja perfeita, mas seja bem-vindo a uma igreja que ama a Deus. Então Noé, ele teve que gestionar essa crise, teve que gestionar essa situação. Mas imagina se os filhos de Noé se rebelassem. Pai, o chamado é do Senhor, não é meu. Os filhos dos obreiros, pastores, pastoras, sofrem muito. Obreiros. Eu tenho 2 princesas. E elas cresceram conosco no ministério, na igreja. Filho de obreira e filha de obreira não pode errar. Não pode ser criança. Não pode quebrar nada. Tem que ser perfeito. Por isso que temos muitos filhos de obreiros desviados. Então o que nós tentamos, nós não estamos atrás de você porque você é filho de pastor ou pastora, ou porque você, não estamos atrás dos teus dons. Nos importa a tua pessoa. Como você está? Como estão as tuas emoções? Dom Gonçalo Huesa, o párroco da cidade em Málaga, onde nós vivíamos, Ronda. Conversava com ele, tomávamos café de vez em quando. E Deus nos deu a possibilidade de sair um pouquinho das portas da denominacional e entrar um pouquinho mais ali adentro no coração. E um dia eu perguntei, Dom Gonçalo, como o senhor está? Eu era um menino de 30 anos, perguntando a um senhor de 60. Um pastor recentemente chegado na cidade perguntando para o futuro bispo da cidade. Mas as pessoas, irmãos, se escondem muitas vezes. Como está o teu coração hoje? Quem é o culpado dos teus erros? Noé podia dizer, não é o meu chamado. Sem Cão e Jafé, não quero saber. As noras de Noé, não é o nosso problema. Poderiam não ter entrado no projeto, mas pereceriam fora da arca.
Se tem questionado o que aconteceu, realmente existiu o dilúvio? Ou é uma ciência ficção? A arqueologia e a geologia têm demonstrado evidências de um cataclismo universal. Existia um arqueólogo chamado Flinders Petrie. Esse senhor, Flinders Petrie, no ano de 1890, ele começou a fazer escavações. Esse senhor, Flinders Petrie, ele começou a fazer escavações na Palestina. E ele começou a descobrir tesouros escondidos. Desculpa me movimentar, é que eu gosto de estar com todo mundo, tá? E ele ficou admirado como que ele achou civilizações inteiras lá naquela região, naquela rica região. Aí começou a sair evidências de cidades que só a Bíblia registrava. E isso chamou a atenção da ciência. Porque, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, a ciência e a Bíblia, elas não são inimigas. Nenhum cientista que realmente saiba o que está fazendo se atreverá a chamar a Bíblia de loucura. Passado alguns tempos, apareceu outro arqueólogo, chamado Sir Charles Leonard Woolley. Este senhor, Sir Charles, esse é o Petrie, o seguinte, ele foi um pouquinho além e ele queria descobrir evidências do dilúvio. Existiu o dilúvio? Não existiu? Vamos lá para o Sir Charles Leonard, este senhor britânico, um dos maiores geólogos e arqueólogos. E ele foi atrás e começou a escavar em distintos lugares. Após uma série de escavações, ele começou a descobrir em diferentes lugares, num espaço muito grande, diferentes camadas, porque a Terra fala. A Terra fala, a geologia fala, a arqueologia fala. Os corpos também falam. Os forenses sabem disso. E ele começou a descobrir e ficou admirado como que a 1000 quilômetros daqui tem essa mesma evidência. Ele vai escavando, começa a entrar segmentos, começa a achar fósseis de molusco. Como é que é possível que a 100 metros do nível do mar, 200 metros do nível do mar, acham peixes congelados? O que aconteceu aqui? Como é possível que do outro lado do mundo também se encontra o mesmo? E então começou a reforçar de que o cataclisma do dilúvio foi uma realidade. A ciência, National Geographic, levantou um artigo sobre isso e começaram a olhar com mais seriedade os relatos bíblicos. Mas também não só a evidência arqueológica, mas a botânica e a zoológica também chamou a atenção. Como que aparecem animais, mamutes congelados? Como é isso? Sendo que se diz que naquele lugar, pelas pesquisas que fizeram, não estava todavia, a era glacial não tinha chegado ali. Por que veio de repente? Mamutes encontrado todavia com alimentos, como se estivesse sendo digerido, e algo passou muito rápido. O dilúvio mexeu com o mundo. Mas em outras culturas também se fala do dilúvio. A mais famosa, o dilúvio de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que muitos dizem que na verdade Noé copiou dele. Se você dá um pulinho aqui em Londres, não estamos muito longe, você vai encontrar algumas coisas interessantes ali. Mas Gilgamesh, vamos lá tem livros sobre isso. Ele é muito parecido o relato. Os índios do Brasil, pesquisando, os tupinambás também contam a história, a versão dele dos dilúvios. Os índios americanos contam as versões dele. Há várias versões na cultura. A mais famosa é de Gilgamesh. E ele foi encontrado, ele era um herói da Mesopotâmia, e a sua história foi gravada em 12 tabuletas de barro, encontrado por outro arqueólogo, o Sr. Rawlinson, na cidade assíria de Nínive, o que é o atual Iraque. O certo é que Gilgamesh, ele recebe a encomenda, porque os deuses iam castigar a terra, e ele tem que construir um grande barco, muito similar ao dilúvio. Por isso há muita questão se o dilúvio aconteceu ou não aconteceu. Seja como for, nós cremos que sim, cremos na palavra, estamos falando de crise. Lembre-se, uma crise quando vem, ela pode tirar o melhor ou o pior de você. Ela vai demonstrar quem é você lá dentro. Uma crise matrimonial
demonstra os verdadeiros valores da família. Uma crise com os filhos demonstra os verdadeiros valores paternais e maternais. Uma crise na sociedade. Mas é interessante que, quantos aqui já foram a Dordrecht? Assim se pronuncia? Olha, quem foi a Dordrecht? Levanta a mão. Está a 100 quilômetros aqui, né? Pertinho. Teve um holandês, vamos lá, chamado, ele está vivo, Johan Huyubers, e ele construiu a Arca de Noé na Holanda. Olha só. Onde estão os holandeses? Quantos holandeses temos aqui? Holandeses. 1, 2, 3. Olha aí, os holandeses têm a Arca de Noé. Vamos dar um aplauso para os holandeses aí, por favor. Johan, isso está aqui a 100 quilômetros, gente. Ele construiu a Arca de Noé, a réplica, e ele está evangelizando o mundo. Não sei se já esteve no Brasil, tinha o desejo de levar. E é muito interessante essa reportagem, o tempo não nos permite, mas quando você puder, dá uma olhadinha ali. Por que ele construiu essa arca? Na verdade, ele teve um sonho que os diques se arrebentarão e toda a Holanda era inundada. Foi em base a isso. Mas ele é um cristão criacionista. Ele crê na criação, não na evolução, que é outra questão para outro dia. Ele crê, e é muito interessante, quando você puder, dar um pulinho aqui em Dordrecht, quizás um dia como igreja, quando passe tudo isso, podemos alugar um ônibus e irmos lá. Para ir terminando, o que Deus fez com Noé na crise? Gênesis capítulo 6, versículo 13. Deus falou com Noé. Deus fez 8 coisas com Noé. Então disse Deus a Noé. Que tremendo que numa crise Deus continua falando. Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, tendo falado muitas vezes de várias maneiras, no passado falou através dos profetas, mas hoje fala através do seu Filho, Jesus. A pergunta é se você está ouvindo a voz de Deus nesta crise. Está circulando muito fake news. Claro, é interesse dos governos demonstrar que a casa está em ordem. Nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Eu não creio numa fé cega. Não, eu vou e Deus vai me cuidar. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu uso a minha máscara, eu tenho o meu gel, eu tento manter as distâncias. Mas eu sou pastor. Eu tenho que cuidar das ovelhas. Claro que nós estamos tentando fazer tudo online. Nós não vamos tentar ao Senhor, seu Deus. Mas eu oro, Senhor, guarda-nos. Se é chegado o meu momento, irmãos, é chegado o momento. A minha agenda está nas mãos de Deus. Claro que eu tenho que me cuidar. Mas a pergunta é, você está escutando a voz de Deus nessa crise? Deus falou com Noé. Vamos lá, Gênesis 6,13. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Segunda coisa, versículo 14, Deus orienta a Noé. Deus não só fala, mas Deus orienta. Você está desorientado? Eu admiro muito a psicologia. É muito interessante os psicólogos. Temos psicólogos na igreja. E a psicologia nos ensina que nós temos que tentar entrar na situação, mas mostrar o caminho da solução. Então Deus fala para Noé, você está numa crise, eu te vou orientar. E eu sei que talvez você está buscando coaches, instruções, tudo isso é bem-vindo e tudo isso nós temos na igreja, mas existe algo por em cima que nós não descartamos, a orientação de Deus. No teu quarto, sozinho, sozinha, peça a orientação de Deus. Não fica tomando decisões só em base ao que você escuta na televisão. O que Deus quer fazer com você? Se é chegado o momento de você retornar ao teu país, maravilha, que Deus te leve e te abençoe. Se é chegado o momento de você continuar, maravilha, que Deus te guarde. Se você precisa encontrar um outro trabalho, ora, principalmente naquelas questões de decisões que afetam. Eu fico imaginando esses homens cabeça dura. Eu também sou cabeça dura. Esses homens cabeça dura que a mulher e nada, não quero entrar em temas de ideologia, mas a mulher e os filhos têm que segui-lo
porque ele teve um desejo louco, uma orientação louca. Quando eu era sozinho, eu me casei no ano de 1995, e eu já estava no campo missionário, então se eu quisesse sair da Espanha e ir para onde fosse, não tinha problema, porque era sozinho, mas agora eu tenho uma bela dama, que está envelhecendo comigo, 2 filhas, que já estão saindo do lar, e uma sogra, nós estamos cuidando da minha sogra. Esses dias me ligaram do Japão, um pastor amigo, e me disse assim, o que é isso no teu perfil? Eu falei, o que você vê no meu perfil? Ele falou, eu não entendo o que é isso. São 5 pedras imantizadas, vulcânicas imantizadas, e uma cesta que é redondinha. Eu falei, é a minha família. Ele falou, você incluiu a tua sogra no teu perfil? Eu falei, incluí. Aqui é Ruth ao contrário, né? Mas eu digo, agora eu não posso tomar decisões loucas e falar para a família, me siga. Um momento, eu tenho a gente de trás de mim. Eu tenho que velar por eles. Então velemos pela nossa família. Deus podia muito falar para Noé, o meu trato é contigo, os demais não quero saber. Né? Deus disse, não, é com você e com a família. Escuta, a tua família está no projeto de Deus. A terceira coisa é que Deus deu detalhes a Noé. Deus orienta a Noé, 6,14, faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por fora. É o asfalto, né, que a gente conhece. Então, irmão, se a gente quiser nessa crise não afogar, a gente tem que estar não só por fora protegido, mas por dentro. Aquieta o teu coração em Deus. Aquieta-te. Chega de dar cabeçada. Chega de tentar se justificar. Você não se cansa de se justificar para as pessoas? Eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo. Se a minha felicidade está nas tuas mãos, eu estou perdido. Sim, eu recebo orientações e conselho, mas a minha vida tem que ser dirigida por Deus, comigo e com a minha família. Então Deus falou para Noé, betuma a arca por dentro e por fora. Terceira coisa, Deus deu detalhes a Noé, 6,15. Desta maneira farás, e deu todo o comprimento. Interessante que há alguns artigos. Olha o comprimento, 300 côvados da arca, 300 côvados do comprimento, 50 côvados da sua largura, 30 côvados da sua altura, mais ou menos 50 centímetros um côvado. Interessante é que os engenheiros náuticos dizem que a arca, ela foi feita com as medidas exatas do que é praticamente a náutica de hoje, para aguentar grandes tormentas. E os engenheiros falam assim, como que Noé sabia disso tudo? E alguém diz assim, Deus deu sabedoria para ele. É verdade, Deus guiou a arca, Deus guiou a Noé. Noé deveria ter algum conhecimento? Sim, não chovia naquela época, lembre-se. Deveria ter um barquinho para cruzar o lago, mas não para esperar um dilúvio. Mas os engenheiros dizem isso, atente um pouquinho para as histórias da Bíblia, Deus tem algo a nos ensinar. A quarta coisa é que Deus revelou a Noé o que ia fazer, versículo 17, eu trago um grande dilúvio sobre a terra. Pastor, então Deus trouxe o coronavírus para a terra. A gente pode conversar sobre isso pós-culto. Mateus 24, Jesus falou que nos últimos dias haveriam pragas, pestes, guerras, terremotos. Eu não sei a tua fé, e isso é questão entre você e Deus. Mas Jesus falou claramente que os sinais que antecederiam a sua vinda seriam estes. Jesus está voltando. Você está preparado para estar com Ele? Deus revelou Noé o que ia fazer. Versículo 18, Deus fez um pacto com Noé, mas contigo estabelecerei meu pacto. Ainda no versículo 18, Deus abençoa a família de Noé, entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos, e todos estarão aí. O povo não tinha compromisso com Deus, mas Noé tinha. O povo não pode guiar a minha fé. A situação não pode guiar a minha fé. Por muito que eu tremo, eu choro, às vezes eu tenho dificuldades. Eu não tomo decisão debaixo de pressão. Nunca. Se a casa vai cair, eu vou sair. Se a casa não cair em cima de mim, vai cair. Depois eu vou ver como que eu vou levantar isso daí. Mas não pode, a casa não pode me matar. Tem gente que depende de mim. Entenda a expressão paternal e maternal. Então, o projeto de Deus era com Noé e com a família. Deus confiou os animais a Noé, versículo 19, de tudo que vive, Noé. Eu vou mandar para você na arca. Seria muito interessante ver isso.
E uma criança perguntou, e aonde entraram os dinossauros? Para isso nós temos que voltar lá em Gênesis 1, versículo 2, mas isso é tema para outro dia. O certo é que Deus mandou os animais entraram. Irmãos, o homem é tão inteligente que não consegue obedecer a Deus, e o animal irracional obedece a Deus. Será? Me ajudem aqui com um diácono, por favor. Tem aqui um diácono, rapidinho, por favor, me ajudem. Aí, glória a Deus. Eu amo criança, mas eu queria ter 6 filhos, minha esposa que não aceitou o desafio. Mas imagina, né? 2 já dá 1. Assim que as crianças são bem-vindas, viu? Não deixa ele correndo por aí, não tem problema não, só aqui na frente, porque estamos online. Mas o certo é que Deus tinha confiado a Noé os animais. Os animais ouviram a voz de Deus, os homens não ouviram. E Deus deu provisão para Noé, versículo 21. Toma para ti de toda a comida que se come, junta para ti, e ela será para mantimento para ti e para eles. Provisão de Deus no meio da crise. Esse culto está sendo gravado, depois você pode entrar na nossa página web. Eu entendo que Deus me deu essa palavra para compartilhar com a igreja. Nesse tempo de crise, nós precisamos mais que nunca estar próximos de Deus. Noé só fez uma coisa a parte da arca, só uma. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Ele só obedeceu. Como aquela analfabeta que subiu no púlpito e disse, eu não sei ler nem escrever, mas eu conheço o alfabeto do Senhor, o abecedário do Senhor. Né? E o pastor perguntou para ela, qual é? Ela falou, é obedecer. São anedotas pastorais. Lições na arca de Noé. Algumas lições. É importante ser pontual, não chegar depois da hora. Todos são diferentes, mas todos estamos no mesmo barco. Planos para o futuro? Não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Nunca se sinta velho. Apesar do fato de alguém dizer que o seu tempo já passou, você ainda pode ser usado por Deus. Não dê atenção à censura. Continue trabalhando naquilo que você quer. Tudo que você fizer e construir que seja de boa qualidade. Embora você não seja profissional, mas faça com alegria. Quando procurar uma companhia para a sua viagem nesta vida, encontre uma pessoa que tem os mesmos ideais relacionados a você. Os opostos podem se atrair, mas não conseguirão muito mais que isso. Procure um parceiro e uma parceira com os mesmos ideais, para que o teu barco não afunde antes do tempo. Se você sentir que o teu progresso é lento, não se desespere, as tartarugas também entraram na arca. Não despreze os esforços pessoais das pessoas comuns. A arca não tinha timão e nem leme, e chegou no seu destino. O Titanic afundou. Não há opção. Temos que trabalhar juntos para servir ao Senhor. E só uma equipe e os seus membros construíram a arca. Não foi cada um fazendo o que queria. Vamos terminar com um pequeno vídeo de 1 minuto. Por favor, Elisa. Atente para esse vídeo. Ararat, na Turquia. Arca de Noé? Bom, os restos dos barcos estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos que, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. Essa é uma das muitas
reportagens sobre a arca. Na verdade, a arca já não nos importa, porque não é a arca que vai nos salvar. Mas Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e não o perceberam e levou a todos. Isso está em Mateus, no Evangelho, segundo escreveu São Mateus. No capítulo 24, versículo 37. Vamos terminar por onde começamos. Hebreus 11, 7. E eu quero pedir para você ficar de pé, por favor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por essa fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu não sei se você tem uma fé. E se você tem uma fé, eu não sei aonde é esta fé. E isso é uma coisa entre você e Deus. Eu não salvo ninguém. Mas Jesus foi muito específico nisso. O mundo já não será terminado em água, não precisa se preocupar, tá? Promessa de Deus, e vamos falar isso na próxima mensagem. As águas foram pouco a pouco saindo, e será o tema do próximo sermão. Mas sim existe uma arca, chamada Jesus Cristo para você hoje, para a tua família, para o teu coração. Talvez você se afastou dessa arca, e o Senhor da arca está dizendo: volta, filho, volta, filha. Você talvez se decepcionou com o sistema religioso, bem-vindo, eu também. Mas Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com isso. A fé é uma questão pessoal. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração, se você puder. Se você quer aceitar a Jesus com os olhos fechados, por manter a verdade, levante as tuas mãos, nós queremos orar por você. Se você precisa voltar para Jesus hoje, levanta as tuas mãos, queremos orar por você. Volte para a arca, volta para Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Pai, nós estamos aqui tão necessitados da tua graça. Senhor, o Senhor preparou a arca para Noé e a família, mas Noé teve que fazer a arca. Eu tenho que fazer a minha parte, dar esse passo. Senhor, me ajuda. Eu sei que você está com medo do amanhã. O Senhor quer trazer paz para o teu coração, paz para a tua vida, paz para a tua família, paz para os teus projetos. Esse é o momento de Deus para você. Mais perto. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Meu Deus, de ti. Adore a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aplauda ao Senhor, Rei dos Reis. Podem tomar os vossos assentos.